Olá, começa a partir de agora mais um Identidade Feminina pela TV Câmara de São José do Rio Preto. E hoje eu vou conversar com ela, que é uma das pioneiras nesse mercado online em São José do Rio Preto, mais especificamente no desenvolvimento de sites. A minha convidada é a Priscila Silva, que é web designer, advogada, administradora. A gente vai conversar bastante a respeito disso. Priscila, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Já começo a conversa te perguntando, a internet é a sua grande paixão? Thaís, é assim. Eu entrei nesse universo digital nos anos 90, né? Mais aproximadamente 96, 97. E a partir daí eu comecei e nunca mais saí. É uma paixão, eu acho que é intrínseca, sabe? Faz parte de mim hoje isso, né? Me casei pela internet, hoje a minha fonte de renda é a internet, então é uma paixão mesmo. Sobre essas curiosidades a gente vai conversar certamente. Então são mais de 20 anos de atuação nessa área. Sua primeira graduação foi em Direito? Foi a minha primeira Ainda graduação. jovem? Sim, eu me formei saindo da adolescência? Sim, eu me formei muito cedo. Eu me formei em Araçatuba, pela Instituição Toledo de Ensino. E aí eu não sabia muito o que fazer e eu acabei, como lá Toledo tinha isso, eu tinha uma grade que eu podia fazer administração. Eu acabei sem muito, olha, o que eu vou fazer, para onde é que eu vou? Meu pai falou, estuda, porque quando a gente não sabe o que fazer, a gente estuda. E aí eu fui... Um ótimo conselho a propósito. Exato. E eu fui fazer administração, me formei em administração, terminei o curso e falei, eu vou para São Paulo fazer o Damásio, vou fazer concurso. E nisso eu fui para São Paulo, um pouco perdida assim, mas cheguei... Deixa eu voltar um pouquinho na história, desculpa de interromper. Você se formou na Unitoledo, mas é natural de Aparecida do Taboado. Já sou natural de Aparecida do Taboado. Eu mudei para Araçatuba com 15 anos. Com 15 anos. Mas na verdade nunca deixei Aparecida do Taboado, minha família mora lá até hoje. Continuamos lá até hoje. Foi para Araçatuba e na sequência para São Paulo. Para São Paulo, isso. E em São Paulo eu comecei a trabalhar, né, fazer um estágio e ver se realmente era a carreira de concursos que eu queria. Mas eu me decepcionei muito, o direito não foi feito para mim. Né? E eu descobri, ainda bem que eu descobri isso muito rápido. E nesse interim, minha família passou por um problema de saúde e meu familiar veio se tratar em São José do Rio Preto. E eu acabei vindo para cá junto. Isso. E foi aí que a internet surgiu na minha vida. Como um hobby? Como um hobby. Curiosidade? Na verdade, foi um hobby. Eu comprei um computador e comecei a mexer com o computador. Como eu não sabia muito, eu falei, quero saber mais sobre isso. E comecei a entrar em cursos. O Senac tinha alguns cursos, alguns treinamentos, existiam livros e tal. E eu comecei nesse universo assim. E aí esses foram os primeiros passos. Até se tornar uma profissão, como é que foi esse período? Foi aprendizado, né? Você era, assim, naquela época nós falávamos internet de escada, né? Então era por telefone, o antigo ZAS, que depois se tornou Terra, era muito difícil, era muito caro. Então, era tudo muito caro. Muito. O computador era muito caro. Existiam pacotes de internet, né, que você tinha um limite para consumir. Para você ter ideia, eu tinha 4 contas, porque o tanto que eu consumia de internet, eu necessitava disso. Não existia um pacote para o meu consumo, né? E assim, os períodos mais baratos eram os períodos noturnos, da meia-noite às 5 da manhã. Então, quer dizer, você estudava e brincava de internet à noite e dormia de dia, né? Isso era uma vida um pouco desregrada para a época. Mas foi assim que eu comecei. E sem falar que era muito. Hoje a gente vê que ainda é caro, mas não como era antigamente. Antigamente era pouco acessível. Era pouco acessível. Pouca gente usufruía disso, porque um computador, uma impressora era muito... Hoje ainda é um pouco, porque o cartucho também é uma coisa... Mas era assim, se você tinha... vamos falar bem assim, se você tinha o computador, a impressora e um scanner, você era milionária. Devido tanto que aqueles produtos eram caros para a época. É verdade. E aí, como é que você começou a se envolver com esse segmento de construção, de desenvolvimento, né? Na época a gente falava website. Isso. Como é que você se profissionalizou? Na verdade, assim, eu comecei por curiosidade, né? Eu entrava naqueles canais de chat do Terra, do Mir, que via aquelas coisas e falava assim, eu quero fazer isso, né? Eu quero aprender isso. E eu comecei assim. E vou te falar que na época eu comprei uma webcam.
Na verdade, meu irmão foi no Paraguai e trouxe uma webcam para mim. E aquilo não se falava nisso, era muito complicado fazer esse tipo de Porque hoje, coisa. quando a gente fala de internet, a gente já associa, por exemplo, com uma criança com um tablet na mão, mexendo nas redes sociais, em ferramentas que são divertidas, criativas. Nesse período, não, era muito complicado e existia, né, quando eu entrei com isso e eu queria aprender, eu conheci um rapaz e ele estava disposto a me ensinar. Aí eu falei para ele, não, então vamos fazer uma videoconferência. Ele era o especialista, ele sabia, era o desenvolvedor. Ele falou assim, posso te ligar? Eu achei aquilo esquisito, falei, pode. Ele falou assim, mas como assim, né? Eu não tenho câmera, você tem câmera? Eu falei, eu tenho, né? Então, esse tipo de coisas que é difícil na época. E era inovador, então eu sempre pensava muito, inovava muito. E hoje, quando a gente não sabe de alguma coisa, buscar um tutorial na internet é quase automático. Naquela época... Não. Era difícil, você encontrava mais livros, por exemplo, eu era apaixonada para fazer os scripts de Mirk. Era muito difícil você encontrar um tutorial na internet, porque as pessoas naquela época, elas não dividiam conhecimento, elas guardavam conhecimento para si. Essa geração do compartilhar. Isso, essa geração do compartilhar, ela é muito nova, ela vem agora, cerca aí, vamos falar, nem de 5 anos. Ela vem com essa fase do Face, das mídias sociais, em vamos compartilhar o nosso conhecimento com todos. Então, esse compartilhar é muito novo. Antigamente, você resguardava o seu conhecimento, porque ele valia muito. Hoje, ele continua valendo muito, mas ele é compartilhado. Perfeito. E eu imagino que naquela época, se hoje poucas mulheres atuam no segmento, eu imagino 20 anos. Era muito pouco. Era muito Porque, na verdade, há 20 anos eram poucos profissionais, sendo mulher ou Sim, sendo homem. sendo homem, isso. Já era reduzido. Havia alguma mulher? Aqui em São José do Rio Preto, eu não estou me recordando do nome dela, mas aqui eu conheci uma, inclusive nós trabalhamos juntas. Hoje ela é dona da Octon, que trabalha nesse segmento de desenvolvimento. Eu não consigo lembrar o nome dela, Thaís, mas era uma das pessoas que ela não era especialista em desenvolvimento. Um parecido. Isso, a especialidade dela era layout, era design, ela vinha do design, né? E a partir daí ela precisava de um profissional de desenvolvimento que pegasse o design dela e transformasse isso num site. Construísse de fato essa plataforma. Exatamente. E aí entrava o seu trabalho. E aí entrava o meu trabalho. Na verdade, o meu não, entrava o trabalho do meu marido. Nessa época você já era casada? Eu já era casada. Eu, na verdade, fazia a parte comercial. Eu comercializava o trabalho. Em princípio. Né? Ele fazia a parte de desenvolvimento e eu comercializava o trabalho. E você mencionou logo no começo do nosso bloco que conheceu o seu marido na internet. Foi. Foi num desses chats? Foi. Foi num chat de café, do Mirk. E era engraçado isso, né? Ele gostava de tomar café, que hoje ele não gosta mais. E ele tinha um chatzinho, um canal, que hoje ainda a gente fala em canais, né? Era um canal do Mirk de café. E eu também gostava de café e eu entrei e nós começamos a se comunicar. Naquela época, a gente não se comunicava com o nosso nome, não era o nosso perfil. Nós tínhamos codinomes. Isso, na verdade, nós tínhamos nicknames. Era chiquérrimo, nicknames. Então, nós tínhamos nicknames e era isso. E a gente acabou se conhecendo dessa forma. Então, quer dizer, a internet te trouxe todo um campo profissional extremamente abrangente e ainda um relacionamento. E um marido, você vê? Que, além de pessoal, é um relacionamento, uma parceria profissional também. É uma parceria profissional. Hoje é as duas coisas. É um trabalho muito bacana, é um trabalho que é uma união bem... não vou falar que é perfeita, mas é uma união de muita parceria, de muita estabilidade nesse sentido de trabalho. E sobre a expansão desse mercado, a gente vai falar mais já. Antes disso, eu vou convidar você, telespectador, a curtir a nossa página no Facebook. Aproveite o intervalo e interaja com a gente, envie sugestões e colabore com a programação da TV Câmara. A gente volta já. Ele pode estar em vários lugares. E você pode não perceber.
Elimine todos os possíveis focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Identidade Feminina de volta, muito obrigada pela sua companhia. Hoje eu tenho a oportunidade de conversar com a Priscila Silva e a gente encerrou o primeiro bloco falando que a sua paixão pela internet te trouxe um campo profissional e também um relacionamento comercial e um relacionamento emocional, que é o seu marido. E uma curiosidade, eu acredito que muita gente não saiba, o seu casamento, Priscila, também foi virtual? Foi. Thaís, eu casei, na verdade, em 1999. Foi online? Foi online. Nós tínhamos um grupo, né? E o Luiz Barros tinha o grupo dele, eu tinha meu grupo, e aí fizemos um casamento virtual. Foi assim, as pessoas foram convidadas para estar lá. Os amigos acompanharam tudo acontecendo. Isso, todo mundo se conectou no canal. E houve, então, por exemplo, naquela época tinha as chuvinhas, os scriptzinhos. Eu tive chuvinhas de arroz, eu tive chuvinhas de florzinha. Recebeu os cumprimentos. Sim, sim. Na verdade, nós tínhamos amigo e aí teve um padre que fez isso era tudo online, os nossos amigos. Teve madrinha, teve padrinho, tudo conectado no canal e se falando. E ele em Niterói, que ele morava na época lá, e eu aqui em São José do Rio Preto. Então, isso aí acontecia de madrugada. O meu casamento, na verdade, ele começou à meia-noite e acabou às 2h30 da manhã, né? Acabou, nós fomos. Ele lá em Niterói e eu aqui em São José do Rio Preto. E depois vocês oficializaram isso? Depois ele veio para nós, porque na verdade esse casamento virtual era uma brincadeira, mas uma brincadeira que se fortaleceu, nosso relacionamento, nosso namoro, ele acabou se fortalecendo, né? E depois de, acho que uns 5, 6 meses, ele se mudou para São José do Rio Preto e aí nós acabamos de nos conhecer, porque eu tinha a minha casa, ele tinha a dele, nós fomos nos conhecer no real e saber se realmente esse relacionamento poderia transcender tanto a parceria comercial quanto essa... E hoje já são aí 20 anos de casado. E a Priscila empresária? Começou com o desenvolvimento de sites, mas hoje a internet... Ela proporciona para a gente... Sim, uma gama de caminhos. Uma gama de trabalhos. A gente começou com essa parte de desenvolvimento e integração de solução, tá? Mas o mercado em si de internet, como todo mercado, ele evoluiu, tá? E essa evolução, ela veio para um outro caminho, que foi o caminho do digital, da comunicação digital, que se estabeleceu entre mídias sociais, os chats, as redes sociais. Então, hoje a Sailor Web ela atua como uma agência digital. Ela faz um trabalho de assessoria, ela assessora os seus clientes, né, como o mundo corporativo se conecta à internet, como ele se comporta, como ele vai trabalhar a sua imagem, seu conteúdo, como que isso é exposto e colocado na internet. Então, a gente acabou migrando para esse trabalho há 3, 4 anos atrás. Se a gente falar que a gente foi forçado, não, a gente não foi forçado. Isso foi uma demanda de mercado. O mercado mudou, tá? E a gente tem que acompanhar. Ou você acompanha o mercado, ou você simplesmente encerra suas atividades. Porque se você não acompanhar, e esse é um mercado hoje muito jovem, muito jovem. Então, a minha experiência... ela vale, mas eu tenho que aprender e a ouvir. É isso que eu ia te perguntar. Você precisa se manter permanentemente jovem. Sim. E você continua estudando, ainda hoje está estudando. Estamos estudando. Marketing digital. Sim. Hoje eu faço alguns cursos, eu faço uma faculdade digital pela internet, tá? Então, esse mercado ele é novo, ele não tem uma formação específica. Nós temos hoje
cursos, o Senac tem um curso muito bom, a ESPM também tem um curso muito bom de formação, eu faço o curso da ESPM. Então, esse é um mercado muito jovem e muito novo. Se você falar assim, olha, ele é um mercado em que atua o jornalista, atua a propaganda, o publicitário, atua o design mesmo, a formação de design. Então, na verdade, você precisa ter um pouco de cada coisa, tá? Você precisa ter o conhecimento disso. Você precisa do jornalista na sua empresa, você precisa do design, você precisa ter todos esses... conteúdo, identidade visual... Tudo. Você tem que formar, você tem que ter o programador, você tem que ter o redator, você tem que ter uma equipe completa para poder passar essa verdade e essa informação. E sobre essa juventude ainda de conteúdo, muita gente fala que a internet prejudica outros segmentos mais antigos, que algumas plataformas, que algumas ferramentas, enfim, poderiam deixar de ser utilizados. O próprio jornalismo, às vezes muitos especialistas falam que ele foi comprometido com o avanço da internet. Como é que você analisa esse segmento e como é que você se comporta, como é que você se prepara para essas mudanças? Na verdade, eu acho assim, eu espero que os jornalistas não fiquem bravos comigo, por favor, mas eu acho que eles precisam acordar, porque o mercado digital hoje dá para eles uma amplitude de trabalho, de levar a informação tão longe, né? Mas essa informação, ela tem uma forma hoje, ela é diferente do jornal, o jeito de fazer. Isso, de você redigir, de você colocar ela. Eu vejo ela de uma forma, eu vejo ela diferente, ela tem uma outra conotação, né? Hoje nós falamos de textos indexados no Google, você tem que saber sobre isso. Então, o jornalista, para indexar o conteúdo dele, tem que ter esse conhecimento, tá? A nível de indexação de Google. O que eu preciso? Quais são as palavras-chave que eu preciso que tenha nos meus textos? Tá? Quais são as meta tags que eu preciso que estejam aqui para que, a hora que o Google passar aqui, ele consiga, ele me identifique, ele me projete e consiga trazer. Então, nesse sentido, eu não acho que a internet veio comprometer os segmentos. Ela vem fortalecer, mas você precisa estar aberto para receber essa informação e para trabalhar. Fazer disso, né? Meu pai sempre diz, pega o limão e dele faça uma limonada bem docinha. Tá? A internet, para algumas coisas, ela realmente é um limão. Mas se você fizer dela uma limonada docinha, ela vai trazer para você benefícios imensos. A gente quer saber mais a respeito disso, inclusive a respeito das redes sociais, que hoje são, né, os aplicativos mais usados dos smartphones, são as plataformas mais acessadas pela maior parte das pessoas. E a gente ainda tem muita conversa pela frente, é claro. Priscila, dá um minutinho só para mim. Peço licença a você também que nos acompanha pela TV Câmara. O intervalo é bem rápido e a gente volta já já. Você já conhece o aplicativo da Sala de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público Federal? O Saque MPF é gratuito e está disponível para os sistemas iOS e Android. Pelo aplicativo, o cidadão pode solicitar informações e fazer denúncias sobre corrupção, atividades ilegais, falta de segurança, saúde ou educação. Tudo em tempo real. O aplicativo foi pensado para aumentar a fiscalização e para promover a inclusão, já que cada vez mais pessoas acessam a internet pelo celular. As denúncias e pedidos de informação também continuam sendo feitas no site cidadão.mpf.mp.br. Quer mais informações desse tipo? Acesse facebook.com/mpfederal. E já estamos de volta com a Identidade Feminina. Minha convidada de hoje é a Priscila Silva e a gente está falando sobre esse universo fantástico que é a internet. Não é, Priscila? Sim, é maravilhoso. Eu amo de paixão. Você é bastante suspeita, eu também sou um pouquinho. No final do segundo bloco, eu coloquei a deixa aí das redes sociais. Hoje as pessoas consomem muito conteúdo nas redes sociais. Sim. Começou como uma brincadeira e hoje cada vez mais o mercado exige que todos os profissionais, empresas, profissionais liberais, estejam profissionalizados nesse segmento. Sim, na verdade você precisa ter o conhecimento, dominar um pouco as ferramentas que existem no mercado. Elas não são poucas, sim,
Mas você tem que escolher uma ferramenta e dominar. Eu não acho que você tenha que dominar todas, tá? Mas você precisa escolher uma e trabalhar bem ela. Porque a gente fala assim, hoje a gente tem o Facebook, a gente tem o Instagram, a gente tem o G+, a gente tem o Twitter. Cada uma dessas ferramentas é uma linguagem, é um foco, tá? Então, o Facebook veio com uma linguagem que era mais jovem. Depois, o que aconteceu? Ela era totalmente dominada pelos jovens. Aí, a mãe desse jovem foi para o Facebook, a avó desse jovem foi também e ficou amiga desse jovem. Ele não quer isso. Ele não quer mais estar lá. Não, ele migrou. Ele foi para o Instagram, que hoje é uma rede muito jovem, tá? Então, ele migrou, ele deixou a mãe, o pai, a avó e o tio lá no Face. E ele migrou. Então, é isso que acontece. As pessoas vão migrando. Ele não tirou a conta dele do Facebook, ele só não a usa com tanta peculiaridade hoje, ou ele só mostra para os familiares dele aquilo que ele quer que eles saibam. Que é mais interessante para ele naquele momento. Exato. Então, as redes, elas vêm, elas têm muitas coisas boas, como ela também tem muitas coisas negativas, mas eu acho que não tem mais como cercear. Essa é uma comunicação, ela é rápida, ela é dinâmica e ela projeta. E ela tem que funcionar num grande planejamento, né? Porque não é porque temos as redes sociais hoje que deixamos de lado os sites e as outras, forma nenhuma. O e-mail. Não, de forma nenhuma. A gente tem um chat numa rede social que a gente deixou o e-mail de lado. Não. Ou tem também as mensagens instantâneas. É um grande... É um grande mundo, mas você tem que entender... Ele tem que funcionar de uma maneira ordenada. Sim, ele tem que ter um foco central. Que hoje eu falo que você... Tudo das empresas, hoje é o que eu oriento os meus clientes, eles precisam ter o coração. O coração da sua empresa não pode ser o Facebook, o Instagram, o G+, ou o Twitter. Por quê? Essa é uma ferramenta emprestada. E eu pergunto para os meus clientes assim, você leu as regras? Ninguém lê. Nunca leu as regras. Entendeu? Muita gente não leu. Você mesmo não leu. Eu não li. Você não conhece tudo A gente quer que o cadastro seja rápido. Sim. Quanto mais rápido, melhor. Só que existem regras. E se você contrariar aquelas regras, você tem hoje 1 milhão de seguidores no seu Facebook. Amanhã você não tem ninguém. E você converteu essas pessoas para onde? Para lugar nenhum. Porque elas só estavam ali. Porque aquilo ali era o coração do seu negócio, era o coração do seu trabalho, era o coração da sua empresa. Então, eu digo sempre hoje, converta para o site, porque o site é seu e ele só sai do ar se você não pagou seu provedor. Essa é uma dica segura. Segura. Converta as suas redes sociais para o site. Não, o site tem custo, o Facebook é de graça. Não, o Facebook não é de graça. Engano, lê do engano. Se você não colocar naquele botão impulsionar algumas moedinhas lá, você não vai conseguir resultado. Então, ele não é uma plataforma gratuita. Você, para conseguir o que você quer, você precisa pagar. E se a sua comunicação também não for uma comunicação eficaz e direcionada, ela não contribui a seu favor. Ela não vai funcionar. Não vai funcionar, e sim contra você. Então, na verdade, hoje, procura um profissional especializado, mesmo que você queira fazer, porque você também... Hoje eu tenho muitos clientes que sabem muito e às vezes até me ensinam de ferramentas que eu desconheço. E eu sou humilde o suficiente para falar, não, verdade, vou aprender mais sobre isso porque eu não domino essa ferramenta, né? Então tem isso. E às vezes eles sabem mesmo, porque eles começaram ali, apanharam e aprenderam. Porque é isso que a internet faz. Ela nos ensina, né? Então, a gente tem que saber isso. Tá? Mas você tenha essa conversão para uma plataforma que é sua, que você é dona dela. Porque hoje você tem esse produto que é... E amanhã pode não ter. Amanhã pode não ter. Agora, há mais de 20 anos no mercado, acompanhando toda essa evolução, sendo ainda uma profissional antenada, uma das poucas mulheres que atuam nesse tipo de gerenciamento, de planejamento online, o que você diria para uma pessoa que quer ingressar na área? Qual é o perfil do profissional hoje para trabalhar com a internet? Porque internautas somos todos nós. Ele tem que ser multifacetado. E o profissional? Multifacetado. E você tem que, você tem que saber que você não tem hora, tá? Primeiro, por quê? Seu cliente tem seu WhatsApp, tem seu telefone, tá? E se você não responde, ele vai te
ficar colocando interrogaçõezinhas no seu WhatsApp. Por que você não atendeu? Porque ele quer um atendimento naquela hora. Porque se ele está online, isso. E se ele está ali, também. Não, na verdade, ele não acha que você não está. Você tem que estar. Mas um profissional da internet. Porque você é um profissional da internet. Então, se eu não almocei, por que você almoça? Existe tudo isso hoje. Tá? Então, mas a questão é do multifacetado. E não ter preguiça de aprender. Porque tudo muda todos os dias na internet. Então, por exemplo, oi Priscila, me recomenda um curso de Facebook? Recomendo. Daqui a 3 meses, tudo que você aprendeu já não vale mais, porque ele já mudou as regras. Então, quando você acabou de aprender, cada atualização que aparece no nosso uma mudança smartphone, eu preciso de todo um contexto. Todo um contexto, porque é uma atualização, uma mudança de regra que ele fez. Esses dias ele sumiu com o botão impulsionar. Tinha uma razão para isso, o botão já voltou de novo, mas tinha. Então, ele mudou as regras de indexação. Então, meu cliente fala assim para mim, mas eu não apareço mais como eu aparecia sempre. Isso, ele mudou. Agora, a gente tem que reaprender tudo de novo, refazer e reconquistar o nosso espaço, tá? Então, isso é o que acontece todos os dias. Então, o profissional tem que ter muita vontade de aprender, estar disposto a aprender todos os dias e com a cabeça muito aberta, porque é uma quantidade muito grande de informação que você precisa digerir, tá? Eu não digo que você precisa saber tudo, mas você precisa estar informado de tudo. E querer saber. É o principal. Isso. E se você perguntar para mim, ela está aí. A informação está lá. Existe a informação gratuita, existe a informação paga, vai depender do que você quer. Quer aprender muito rápido? Contrata um profissional que me ensine. Tem um pouco mais de tempo? Pego a informação gratuita e vou aprendendo devagarzinho, vou testando, vou vendo. Então, e até informação... o com quem aprender, né? Porque na internet, como você bem colocou, a informação está super acessível. Eu preciso saber até filtrar com quem eu estou aprendendo. O ideal é, olha, quero fazer como eu faço, se você jogar no Google, como eu faço um patrocinado no Facebook, vai aparecer dezenas de profissionais. Entra e vê o que as pessoas falam deste profissional. Qual o comentário que é, porque hoje é exatamente isso que vende o produto, depoimento daquilo. Olha, o produto desse cara é muito bom. Certifique-se do know-how daquele profissional. Ele está certificado por quem comprou o produto dele, por quem usou o produto dele, por quem testou o produto dele. Esse é o diferencial das redes sociais hoje, que ela dá isso para nós. A gente compra um sabão em pó, tira ele de lá, você não sabe, aquele produto você tem que usar, testar, você não sabe se ele tira a mancha mesmo, só depois. Então, na rede social está ali. A mesma coisa. A mesma coisa. Priscila, muito obrigada por ter estado aqui hoje com a gente. Eu que agradeço essa tantas oportunidade. Curiosidades e informações sobre esse universo que a gente adora. Obrigada mesmo. Muito obrigada a você, Thaís. Obrigada também pela sua companhia aqui na TV Câmara, canal 4 da NET e 61.4 em TV aberta e sinal digital para toda a região. O Identidade termina aqui e eu já faço o convite, hein? Te espero no próximo programa. Tchau!